Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao The Founder by Forge College. Na nossa análise de hoje sobre estudos de caso de integração bem-sucedida na Solana, a gente vai construir uma ponte essencial. Se você lembra da nossa sessão anterior, nós falamos bastante sobre a teoria dos ciclos de feedback contínuos, certo? Mas hoje a gente vai ver como isso funciona na prática, mergulhando de cabeça no mundo real das implantações e dos testes de engenharia ali, direto na blockchain da Solana. E a grande pergunta, aquela que sempre tira o sono das equipes de desenvolvimento, é a seguinte: como pegar toda aquela teoria abstrata e perfeitamente desenhada dos ciclos de feedback e transformar o negócio em ações concretas, automatizadas e tangíveis, em uma implantação real? Porque, vamos ser sinceros, o papel e os diagramas aceitam qualquer coisa, mas o ambiente real da blockchain não perdoa falhas. E para responder essa pergunta, a gente montou um roteiro de engenharia super bem estruturado para hoje. Vamos dar uma olhada na orquestra interativa, depois analisar o caso A sobre cunhagem de NFT e o caso B focado em roteamento DeFi. Em seguida, vamos comparar essas estratégias lado a lado e a gente fecha com a preparação prática para os projetos de Capstone. Bora lá? Bom, parte 1, a orquestra interativa. Aqui a gente foca em sincronizar a implantação, o monitoramento e o aprendizado. Para simplificar, pensa numa implantação na rede Solana como se fosse literalmente um ensaio de orquestra. Antes de um grande concerto, cada instrumento, cada sessão precisa afinar e praticar de forma independente, né? Na nossa metáfora, os smart contracts e os validadores são os próprios arranjos musicais. Se um músico errar uma nota no ensaio, beleza, é só um som meio esquisito. Mas se um contrato inteligente for para a mainnet sem afinação, fundos reais podem sumir. Então, os componentes aguardam os sinais impecáveis da condução para garantir que na hora da estreia a performance seja perfeita e sem nenhuma interrupção. E olha só que genial como cada sessão musical se traduz em tarefas de back-end super concretas. As cordas representam os testes unitários e a análise estática, que garantem a harmonia básica das funções. A percussão dita aquele ritmo pesado, que equivale aos testes de carga e de limite de dados. O maestro, claro, gerencia os limites e alertas de integridade do sistema. E, por fim, as anotações feitas na partitura são as nossas retrospectivas e os aprendizados pós-implantação. É assim que a gente tira o abstrato das nuvens e traz para o chão de fábrica. Seguindo em frente, parte 2. O nosso caso A, cunhagem de NFT. Um cenário de alto throughput e priorização extrema de velocidade. Imagina a loucura! Um projeto precisava colocar uma enxurrada de usuários para dentro sem travar a rede. A equipe responsável adotou uma implantação gradual e incrivelmente cuidadosa. Eles começaram com os clássicos testes unitários, passaram para verificações rápidas, os chamados smoke tests em validadores locais, depois testaram o terreno na testnet com uma capacidade bem reduzida, o famoso canary, e só depois disso abriram janelas de cunhagem super bem controladas lá na mainnet. O grande X da questão aqui era como gerenciar esse fluxo caótico. O risco primário que eles enfrentavam era justamente o congestionamento e o atraso das operações. Então, o que a equipe de engenharia fez? Eles confiaram 100% em automatizações interligadas ao monitoramento. Se o sistema detectasse que a rede estava perdendo fôlego, a janela de cunhagem era estrangulada e limitada de forma automática. Ninguém precisava correr para apertar um botão de pânico. O próprio sistema segurava a onda. Mudando de cenário, a gente chega na parte 3, caso B, roteamento DeFi. Aqui o jogo é permissionless, focado em preservar a integridade econômica a qualquer custo. Quando a gente lida com integridade financeira e transações que cruzam múltiplos protocolos na blockchain, os ensaios gerais exigem uma exatidão quase cirúrgica. A equipe desse protocolo desenhou simulações bem pesadas. Eles testaram a integração entre diferentes contratos cross-program, simularam falhas de comunicação massiva com partições de rede e até injetaram propositalmente dados de preços antigos nos oráculos só para ver como o sistema reagiria sob estresse. E por que tanto rigor? Porque o risco primário era um deslizamento de preço, o slippage, muito extremo. Podia gerar uma perda colossal de fundos. Por isso, essa equipe evitou ativamente depender de ações automáticas de mitigação, porque uma ação automática errada podia causar um efeito cascata terrível. Em vez de consertar rápido no automático, a escolha foi outra: interromper a operação, fazer um isolamento meticuloso da anomalia e deixar que os engenheiros investigassem a fundo usando ambientes reproduzíveis. Legal, entendemos as duas abordagens. Vamos para a parte 4, comparando estratégias. Aqui é a hora de compreender os trade-offs nas decisões arquitetônicas.
E essa matriz ilustra brilhantemente o grande contraste entre as duas situações. Na velocidade insana do caso A, com os NFTs, a telemetria que mais importa é a latência da rede e a ação precisa ser puramente automática. Já nas apostas altíssimas do caso B com DeFi, a telemetria observa a idade dos oráculos de preços e a ação exige intervenção cirúrgica humana, parando tudo para isolar o erro e criar um caso reproduzível. Incidentes completamente diferentes, exigindo posturas completamente diferentes. No fundo, a gente acaba esbarrando num clássico dilema filosófico dentro da tecnologia. De um lado, você tem a vontade de agir com velocidade de detecção para mitigar o impacto rápido e salvar a experiência do usuário, igual no caso A. Do outro, existe a necessidade rigorosa de profundidade na investigação, parando o mundo para preservar cada rastro forense e encontrar a raiz exata do problema sem mascarar nada, que é o caso B. Extraindo a essência disso tudo, a gente chega nessas regras de ouro. Anota aí, automatize sempre que o risco for baixo e a frequência alta. Mas exige a governança humana quando o dinheiro real e os riscos críticos estão em jogo. E o mais valioso de todos, sempre, sem exceção, capture artefatos reproduzíveis. Ter a capacidade de recriar um problema no seu ambiente é um multiplicador gigantesco para qualquer equipe que quer evoluir. E para fechar o nosso roteiro de hoje, parte 5, próximos passos. Nossa preparação estruturada para o Capstone Kickoff. Para tornar tudo isso aplicável para os projetos que vêm por aí, as equipes precisam preparar 2 artefatos fundamentais. O primeiro é uma página bem objetiva, com os 3 principais modos de falha do sistema, pontuando a gravidade e a frequência estimada de cada um. E o segundo é um esboço tático, uma regra de monitoramento piloto ou um item de checklist focado em prever cada um desses 3 gargalos que foram mapeados. Sabe, é muito importante lembrar que a confiabilidade inquebrável em sistemas distribuídos não cai do céu na primeira tentativa. Ela nasce, na verdade, da iteração constante. Encara cada etapa de implantação com seus erros e acertos como um ensaio para a próxima grande evolução é o que diferencia projetos amadores de projetos profissionais. A pergunta que fica é, o código atual está pronto para o ensaio geral ou ainda está só afinando os instrumentos lá na garagem? Para dominar essas estratégias de Web3 e explorar muito mais conteúdo avançado, não deixe de acessar Ford.college. Valeu demais para acompanhar mais essa análise com a gente e até a próxima.